Boa tarde a todos e todas. Esse é o segundo dia do 11º Encontro Internacional do Conexões Itaú Cultural. A gente vai dar início agora à quarta mesa. Eu sou a Rita Palmeira, sou pesquisadora do projeto há muitos anos já, não vou nem dizer quantos, que é bastante. Todo mundo tem microfone já, né? Acho que o João César queria que eu falasse mais alguma coisa, mas eu já não me lembro, então... Bom, bem-vindos a essa quarta mesa do 11º Encontro do Conexões, essa mesa que se debruça especificamente sobre um assunto que já foi tratado aqui ontem, e uma das razões de ser do projeto, que é a tradução da literatura brasileira no exterior, que também já foi objeto de questionamento ontem. Afinal de contas, o mapeamento que origina o Conexões quer saber quem são, onde vivem e como chegam às suas traduções os profissionais dedicados à literatura brasileira nesse tal exterior. Bom, talvez não tão exterior assim, ao menos do ponto de vista físico. Duas das convidadas de hoje, a Alisson e a Flora, vivem no Brasil e bem perto do mar. A Alisson vive em Santos e a Flora vive no Rio. A Chica, por sua vez, está a 1 ou 2 horas de uma praia e a cerca de 20 mil quilômetros daqui. Então, essa é a convidada da mesa que, de fato, está no exterior. Mas a verdade é que todas elas, em suas trajetórias particulares, trabalham com a tradução da literatura brasileira para outra língua, seja o inglês, seja o japonês. Todas elas verteram ou estão vertendo para outra língua textos clássicos da literatura brasileira que já tiveram outras traduções antes da sua. Isso foi falado aqui, principalmente na primeira mesa ontem, também, aliás, sobre um dos livros que a gente tratará aqui. Bom, eu me refiro ao Grande Sertão Veredas e ao Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um desafio a mais traduzir um livro de que já há uma tradução? Por que traduzir um livro já traduzido? Sobretudo, se bem traduzido. E por que traduzir um clássico, né? Aquele livro de ampla fortuna crítica, sobre o qual há centenas de especialistas prontos a apontar o dedo? Que gesto ousado é esse dessas três? Bom, durante essa hora e meia que a gente tem, vamos conversar sobre essas e outras questões acerca da tarefa da tradução, que é o título da nossa mesa. Eu vou apresentar as três rapidamente e depois eu vou passar a palavra a elas. Vou pedir que elas falem até 10 minutos, ou seja, de um dia para o outro a gente ganhou 3 minutos, mas na expectativa de que elas falem até 15 no máximo, numa flexibilização de cronômetro bem brasileira e dificilmente traduzível. Tá? A Alisson, que é australiana, mas vive no Brasil há muitos anos, já veio a alguns encontros do Conexões e criou com o projeto uma parceria tão profícua que a sua tradução do Grande Sertão Veredas é apoiada pelo Itaú Cultural. Está, como se sabe, nestes 2 dias do encontro, dando um mini-curso, aliás, sobre esse processo. Bom, mas a Alisson, além de parceira do Conexões e uma das primeiras mapeadas pelo projeto, no banco de dados disponível online, tem uma longa lista de livros brasileiros vertidos para o inglês, livros que lhe impuseram dificuldades várias e já narradas aqui em outras situações. Lembro especialmente do Cidade de Deus e do testemunho dela de como foi traduzir esse livro do Paulo Lins. Ela traduziu também o Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, Budapeste, do Chico Buarque, Filho Eterno, do Cristóvão Teza, entre tantos outros. Uma tradutora reconhecida, que ganhou prêmios esse ano mesmo na Austrália, acho que em maio. Recebeu menções em listas, né, como a do Elite Hub, de melhores traduções da década, para ficar apenas neste 2019. A Alisson salvando aí o nosso ano funesto. A Alisson se formou em letras e se pós-graduou em criação literária, essa pós-graduação pela Universidade de Sydney, na Austrália. A Chica Takeda também já esteve aqui,
conosco outras vezes. Assim como a Alison, a Chica veio ao primeiro encontro, em 2008. Ela, que foi professora visitante da Universidade do Estado do Rio, a UERJ, é professora da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio e é também tradutora. Entre os livros que já verteu para o japonês estão 2 dos mais famosos livros de Machado de Assis, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela falou um pouquinho do Memórias Póstumas da última vez que ela esteve conosco, 2 anos atrás. Além de se aventurar na tradução de clássicos, a Chica escreve ensaios sobre esses clássicos, que é parte do seu trabalho como pesquisadora de língua, literatura e cultura brasileira. Ela é autora de Dialética dos Passos Ébrios, que saiu em 2013, um ensaio sobre Memórias Póstumas, e uma das principais estudiosas de literatura brasileira no seu país natal. Bom, a Flora Thomson DeVoe é pesquisadora, tradutora e também escritora. Ela faz sua estreia aqui com a gente esse ano no Conexões. Ela é nascida nos Estados Unidos, formou-se em espanhol e português pela Universidade de Princeton, doutorou-se em estudos portugueses e brasileiros pela Universidade Brown. Assinou, até 2017, Questões Estrangeiras, um blog hospedado na revista Piauí, aliás, para a qual segue colaborando, um blog muito espirituoso sobre a experiência dela no Rio de Janeiro. Também na Piauí fez parte da equipe do podcast que tinha o divertido nome de Tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa. Atualmente ela é diretora de pesquisa da produtora de podcast Rádio Novelo. Verteu para o inglês, mais um aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, entre outros livros, como a biografia da Carmen Miranda, do Rui Castro, e 2 livros do João César e do Pedro Meira Monteiro, para mencionar apenas 2 pesquisadores ligados a Conexões. A edição do Memórias Póstumas deve sair em julho do ano que vem pela Penguin, né? Pela Penguin Classics. Então, agora aqueles 7 minutos 10, tentando não chegar naquele cronômetro brasileiro, a gente pode seguir a ordem do programa, que eu acho que é essa ordem que eu li as biografias. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Rita. E muito obrigada ao Itaú Cultural pelo convite. É uma felicidade estar aqui mais uma vez no Conexões. Eu vim em 2008, que eu acho que foi o primeiro, não foi? Eu estava numa mesa com a Chica, e eu queria falar, em primeiro lugar, sobre Conexões, porque essa rede, essa intenção de criar uma rede de pessoas envolvidas na divulgação, na disseminação da literatura brasileira no exterior, realmente, a meu ver, deu frutos, muitos frutos. As pessoas que eu pude conhecer através do Conexões, que talvez não tivesse conhecido por ser tradutora, por trabalhar um pouco fora do eixo, São Paulo, Rio, cidade grande, moro em Santos, por não estar ligada a uma universidade, não estar em contato com os acadêmicos o tempo inteiro, e às vezes o mercado editorial não tem assim, esse contato com o mundo acadêmico, não é tão profícuo. Então, isso possibilitou que eu conhecesse pessoas do mundo inteiro que realmente, de uma forma ou de outra, vieram a contribuir, não só para o meu trabalho também, mas para eu pessoalmente, profissionalmente. Essas conexões realmente têm sido muito ricas. E eu sempre, de certa forma, no meu trabalho como tradutora, é claro que eu não cheguei na tradução literária pela academia. Quando eu vim para o Brasil, não segui uma carreira acadêmica. Eu brinco que foi por um mal-entendido, mas realmente foi por um mal-entendido, que não reconheciam, na época, as minhas qualificações da Austrália, e me falaram que eu teria que fazer tudo de novo, e não quis fazer tudo de novo, então eu fui para um outro lado, que foi a tradução. E eu comecei trabalhando com as editoras brasileiras, fazendo sample chapters, as amostras, e esses capítulos de amostra dos livros brasileiros são justamente o que eles usam para divulgar
para tentar vender os direitos dessas obras para outras línguas, não só para a língua inglesa, mas para todas as outras línguas. Normalmente, essas amostras de tradução servem para vender um livro para a Croácia, para o Egito, para qualquer lugar, porque o mercado editorial internacional transita mais em inglês. E, através desses samples, começaram a vir convites de fazer traduções de livros. Mas eu tive, durante muitos anos, um arquivo muito grande de amostras de pequenas partes de livros, primeiros capítulos de livros, e contos e outras coisas, que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a me pedir sugestões de autores, uma antologia, uma revista literária. E eu, que já tinha um acervo grande dessas coisas, foi começando a mandar. Consultava quem detentor dos direitos. Tudo bem se eu mandar para essa revista? E, com isso, essas coisas começaram a ser publicadas. Eu achei uma forma, assim, nunca ganhei dinheiro com isso, porque não era o intuito, eram coisas que eu já tinha sido paga para fazer, mas eu queria, da melhor forma possível, fazer com que esses autores chegassem a outros lugares e tivessem mais divulgação. Então, isso foi, durante muito tempo, eu sempre tentei fazer isso. Teve uma vez, saiu uma antologia, acho que em 2010, nos Estados Unidos, Traveler's Guide, não vou lembrar direito o nome, mas Literary Traveler's Guide to Brazil. E o Alexis Levitin, que foi o professor de Plattsburgh, ele fez a curadoria dessa antologia, mas também se aproveitou de muitas coisas, muitos autores que eu já tinha conhecido dessa maneira, através desses pequenos trechos que eu tinha conhecido, e muitos desses autores acabaram entrando nessa antologia. Com o passar do tempo, eu passei a não ter tempo para fazer tantas traduções desse tipo. Eu tive que focar mais nos próprios livros, que eu tinha prazos para entregar. Depois, essas conexões, porque eu gosto de pensar sempre nessas conexões, de tentar juntar, fazer apresentações, quando eu não posso fazer uma tradução, indicar alguém que eu conheço, que um outro tradutor que esteja procurando traduções ou trabalho de tradução. Então, eu até tenho uma lista de tradutores que eu gosto de indicar, às vezes pelo perfil da tradução do livro, da editora. E agora, um outro fruto que Conexões deu foi essa parceria com o Itaú Cultural, desse apoio para a tradução, a nova tradução de Grande Sertão Veredas para o inglês. E até as oficinas, né, que essas 3 oficinas, a primeira que isso foi uma iniciativa do Itaú Cultural de levar essas oficinas do processo do livro em tradução. A primeira oficina foi no Rio, a segunda foi em Belo Horizonte, mês passado, ou não, retrasado, e agora aqui em São Paulo. E, através dessas oficinas, também eu fui conhecendo pessoas que têm sido muito... estão fazendo parte de uma rede de pessoas a quem eu recorro algumas vezes. Então, eu convidei eles para participar de um pequeno grupo no Facebook, fechado, não posso abrir para o mundo inteiro, porque, né, as opiniões vão ser muitas e eu não vou conseguir dar conta disso. Mas, assim, essas pessoas mais próximas ao processo, que acompanham de alguma forma, que estão na torcida, que podem eventualmente opinar sobre alguma coisa ou me dar uma pista sobre alguma coisa, estou colecionando pessoas. Então, estou colecionando conexões também. Uma outra conexão mais antiga é com a Daniela Travaglini, que é a minha colaboradora. Ela presta primeiros socorros, ela me dá ombro quando preciso. Há muitos anos, a gente estudou juntas no curso de tradução na Associação Alumni, quase 20 anos atrás. E há muitos anos é a pessoa com quem eu converso sobre as minhas traduções, né? Aquelas dúvidas cruéis que você precisa colocar para alguém, você precisa articular para alguém,
para ouvir alguém. Só o ato de articular alguma coisa para uma pessoa e sem ter ouvido a resposta já é incrível, né? Já de pensar na pessoa que vai te escutar, já, né, formular as perguntas. Então, mas aí eu mando coisas, páginas cheias de dúvidas para ela no contexto. Eu faço as minhas traduções, as minhas revisões, mas tem uma hora que certas coisas eu não consigo ir além. Aí eu mando para ela. E ela pega, lê, se aprofunda, pesquisa também, e ela volta com algumas respostas, outras direções. Às vezes ela me dá me empurra numa outra direção. Pensa em tal situação, o que você iria falar? E aquilo já dá um estalo, é uma plataforma para um ponto de partida para chegar num outro lugar. E essa relação a gente tem há 20 anos, é uma coisa muito rica, muito... Eu não tenho esse diálogo com mais ninguém. Eu tenho diálogos incríveis com outros tradutores e outras pessoas, mas assim, essa riqueza de uma saber como a outra pensa né, essa intrusão que a gente tem há muitos anos é muito especial e muito importante. Mas esse processo de tradução de Grande Sertão Veredas tem até coisas que nem eu nem ela juntas consegue resolver. Então, agora que essas outras colaborações estão realmente sendo bem importantes. Eu coloquei esses dias, eu estava às voltas com um vocábulo que eu não tinha conseguido encontrar uma resposta, que é inhampas, que aparece no livro. Na verdade, já passei por isso, está longe, assim, eu estou bem na frente na tradução, mas isso é uma coisa que ficou sem solução, por enquanto. Eu estava lendo uma coisa esses dias e me fez lembrar de inhampas, porque era uma palavra que veio de um contexto indiano, da Índia. Eu falei, isso me lembra aquela palavra. O que era aquela palavra? E eu voltei, eu achei inhampas. E não tinha muito a ver, mas aí eu voltei a pensar nisso. Eu falei, agora que eu tenho meu grupo secreto no Facebook, eu vou perguntar. Aí eu coloquei a pergunta lá sobre inhampas. A pergunta especificamente era se alguém tinha alguma pista de etimologia. Aí coloquei lá. E o pessoal começou a discutir. Eu falei, quer saber, eu vou colocar na minha página também no Facebook. Vai que alguém que não está no grupo, mas vai que alguém tem alguma ideia. Então, coloquei lá também. Aí, teve um monte de respostas. E depois de um tempo, eu tirei da minha página no Facebook, porque não era nada que estava me levando muito fora de onde já estava. E aí apaguei, fui dormir. E no dia seguinte, quando eu abri o Facebook, tinha lá uma pessoa que tinha passado a noite pensando nisso e me escreveu no particular. Mas é uma tese sobre inhampas, é uma coisa incrível. E é um professor, um etimologista lá de Curitiba, eu acho que o nome dele é Benedito Costa. Ele foi me apresentado por uma amiga em comum. Falou, não, você precisa falar com ele, porque ele conhece muito bem o Grande Sertão Veredas. E estava lá, mas eu tinha esquecido que ele estava entre os meus amigos. Ele me deu uma coisa assim, riquíssima. Ele falou, você pode pesquisar dentro da língua tupi, tem muitos pássaros que têm essa grafia, uma grafia muito parecida. Pode ser uma referência a essa vida pacata dos pássaros, que é um momento em que o Riobaldo está morando na fazenda do Celorico Mendes, está no bem bom, não está precisando de nada. E ele também deu uma outra luz, que também pode ter uma brincadeira ali com alguma coisa em latim, que eu não vou lembrar exatamente agora para poder passar. Mas me deu assim um ponto de partida para uma outra linha de pensamento. Eu falei, Benedito, por favor, posso te adicionar no meu grupo secreto? Eu falei, pode. Então, ele está lá. Eu também, recentemente, eu estava lendo, eu
O Facebook, né, é um mundo hoje em dia. Eu não sou tão participante, mas eu estava lendo, porque tem uma página do Guimarães Rosa, que obviamente não é o próprio, mas é alguém que posta coisas como se fosse. E estava lá... Estava lá um diário do sertão de um professor da UF, no Rio de Janeiro, que fez uma viagem, uma peregrinação no carrinho dele, sozinho pelo sertão, viajando pelos lugares, escrevendo sobre as cidades e fazendo pesquisas, indo em arquivos e pegando cartas. E ele escrevia diariamente sobre isso. E o texto dele é uma delícia de ler. Eu estava acompanhando as coisas dele. E, de repente, um dia, eu vi que ele escreveu alguma coisa sobre uma casa em que poderia ter morado o Diadorim. Ele fez alguma alusão à época da construção da casa. E eu fiquei pensando, porque eu estou louca para saber quando é que se passa, exatamente. Aí eu escrevi para ele. Aí eu fui descobrir quem era o autor daquele texto lá na página do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tem Facebook. Mas aí eu descobri que era um professor que chama Marcos Alvito, do Rio. Conhece? Então, aí eu escrevi para ele, falei, eu estou me deliciando com seus textos, muito obrigada. E eu queria saber, né, porque você fez esse comentário, eu queria saber, quando é que você acha que passa o livro? E ele falou, espera que na próxima coluna eu vou te responder. E aí, de fato, na próxima coluna, ele me respondeu, só que ele me mandou um dia antes com comentários para mim, assim, aprofundando um pouco mais alguns argumentos. E ele disse, né, que vocês querem saber, né? Ele disse que tem uma pista, sim, porque tem um jantar em que o Riobaldo está lá, sentado na mesa com o Vupes e com o pai da Rosuarda. Eles estão conversando sobre a chegada da ferrovia na cidade de Curralinho, que depois vira Corinto, né? Então, e a gente sabe que foi... o trem chegou em 1904. Então, essa conversa teria sido alguns anos antes, no ano 1900, 1902, e que, se o Riobaldo teria entre 18 e 20 anos nessa época, porque ele tinha 14 quando conheceu um menino atravessando o rio. E depois a mãe era viva. Depois ela faleceu, ele foi morar com o Celorico Mendes, ele estudou. Então, teve essa passagem. Então, calcula-se mais ou menos que ele teria 18 para 20 anos. Então, a gente consegue colocar no tempo mais ou menos quando ele nasceu. 1880 e alguma coisinha. O que já me ajuda muito na escolha de vocábulos. Porque tem dois tempos no livro, porque tem a época em que se passaram essas coisas todas, a vida dos jagunços, e tem ele sentado na varanda dele contando isso depois, que, segundo Marcos, seria por volta dos anos 50, meados dos anos 50. E ele, né, deu muitos argumentos para isso, que realmente eu tenho que tirar o chapéu, porque... está tudo no livro, só que eu não tinha parado para juntar essas coisas todas. E isso me ajuda muito, porque é claro que a gente, falando sobre o passado, pode usar as coisas do nosso vocabulário de hoje. Então, ele, nos anos 50, pode até usar expressões dos anos 50 para falar sobre alguma coisa que aconteceu antes disso. Mas eu não posso colocar na boca dele uma expressão que só entrou em uso dos anos 60 para cá. Então, assim, tudo. Agora eu tenho que pesquisar para ver quando é que entrou na língua. E também, por mais que ele possa falar sobre a jagunçagem com o linguajar dele, eu também acho que, na medida que eu consigo deixar o linguajar próximo à época, não colocar uma coisa anacrônica na boca deles, dos jagunços,
é preferível. Então, o Marcos Alvito também entrou para a minha coleção de pessoas. Então, eu chamei ele também para o meu grupo secreto. Então, e por último, essas foram... eu queria falar também, de novo, pensando sempre nas conexões. Hoje e ontem, na oficina de manhã, eu tive a grande alegria de ter o Bertolzilli aqui, que é o tradutor para o alemão, que ele está no mesmo barco. Ele está junto comigo, e a Cláudia, que a mulher dele, que é interlocutora dele, como a Daniela a Daniela dele. Então, essa troca também tem sido muito rica, da gente comparar, trocar figurinhas e ver onde estão os nossos problemas e dificuldades. E, às vezes, alguém fala alguma coisa que dá um estalo, abre um caminho para a gente. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que juntos somos mais fortes mesmo. A gente tem que ter diálogo sempre, é muito importante. O tradutor não pode se isolar e ficar só no seu quarto com o computador. Esses diálogos abrem caminhos. Eu não sei quantos minutos eu estou falando já. Eu já passei 15? Então tá, então acabei. Eu nem falei de nada. Eu pergunto depois, prometo. Chica, por favor. Ok. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. E esta é a terceira vez que eu participo desse encontro. Foi em 2008, né? No primeiro encontro era a primeira vez, e depois em 2015 é a terceira vez. Eu tenho muita honra de poder participar desse evento. E também, como a Alison disse, para mim, também essa oportunidade é muito preciosa para conhecer pesquisadores, estudiosos, tradutores da literatura brasileira de todo o mundo. E ontem, Charca falou que ela é a única pessoa para quem o português é incontrolável. Mas não, no meu caso, muito mais ainda, o português sempre foge de mim. Então, para não fugir, hoje, nesta oportunidade, para as palavras portuguesas não fugirem, eu tive que segurar as palavras no texto. Então, permita-me ler o texto para apresentar minhas considerações. Okay. O tema é tarefa de tradução da literatura brasileira. Então, quando se trata de tarefa de tradução, não posso deixar de me lembrar do fundamental papel que a tradução teve no processo da modernização do Japão no século XIX. Entre o século XVII e XIX, o Japão permaneceu isolado do mundo durante mais de 200 anos e só se abriu em meados do século XIX. E, a partir daí, iniciou um processo intenso de modernização, importando séria e assiduamente as ideias europeias. O Japão teve que absorver uma civilização totalmente diferente da que o país tinha desenvolvido até então. Isso abrangia todas as áreas, desde as acadêmicas até as coisas bem cotidianas. Por exemplo, os conceitos tão familiares para vocês, por exemplo, como arte, religião, literatura, beleza, música e até amor, só foram introduzidos e verbalizados no Japão na segunda metade do século XIX. Então, a tradução contribuiu muito para formar a base do Japão moderno. A tarefa de tradução foi importantíssima. Bom, então, o que eu posso fazer com a tradução? É claro que eu não posso fazer uma coisa muito revolucionária. Só posso fazer coisa muito ínfima, mas eu gostaria de, através do meu trabalho, apresentar ao povo japonês a maneira de pensar e agir dos brasileiros e contribuir para a diversificação dos nossos valores. A minha vontade de conhecer o Brasil nasceu quando eu tinha uns 15 anos de idade.
Meu pai fora transferido para o Brasil, para a empresa onde ele trabalhava, mas ele veio sozinho. Mas, na verdade, eu queria vir. E cada vez que ele voltava para o Japão, levando informações e objetos do Brasil, o meu interesse pelo Brasil crescia. Eles nos contavam várias histórias e traziam várias coisas, e todos eles emitiam um odor especial e me atraía muito. O Brasil se tornou um país de sonho para mim. Aí decidi aprender português e estudar sobre o Brasil, e entrei na universidade, onde eu leciono agora. O contato com o Brasil mudou revolucionadamente a minha vida. Durante um longo tempo, não compreendia por que o Brasil me atraía tanto. Pesquisar sobre o Brasil, estava ficando procurar saber o que me atraía tanto do Brasil. Só há alguns anos que descobri por quê. A resposta estava dentro de uma obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao analisar o texto, a realidade do povo, da cultura e da sociedade se emergia. Ela tem muito a ver com a mentalidade brasileira, que respeita a ordem e a desordem simultaneamente. O brasileiro dá valor à ordem, mas não exclui a desordem. As duas palavras se mantêm à disposição e o brasileiro manipula as duas palavras, habilmente, conforme a necessidade e conveniência da situação. O brasileiro é ambidestro nesse sentido. Muitos se identificam o dinamismo, a alegria e o humor como características da cultura brasileira, e esses aspectos todos, apesar de ter estereótipos, eu creio provém dessa habilidade. Vou citar 4 aspectos do povo e da cultura brasileira que derivam dessa habilidade e que se observam bem nas obras literárias brasileiras. Primeiro é liberdade. Ter à disposição a dimensão de desordem significa não ficar preso à ordem. Isto é, ter a liberdade. A personagem que melhor a representa talvez seja Gabriela, de Jorge Amado. Ela é, como na palavra de um personagem, as flores que são belas e perfumadas enquanto estão nos galhos, nos jardins, levados por jarros, mesmo sendo jarros de prata, ficam murchas e morrem. É uma pessoa totalmente isenta de qualquer instituição, inclusive da fidelidade, portanto, não aguenta ficar preso ao matrimônio. A liberdade que aqui diz não é conceito político, nem conceito legal. Ela é algo essencialmente humana e pertence a outra dimensão deslocada da ordem. Segundo é sensualidade. Na verdade, os romances de Jorge Amado foram as primeiras obras literárias do Brasil que conheci, e no início da carreira, até pensei em estudar sua literatura. Mas quando vim ao Brasil e disse isso a um estudioso da literatura brasileira, acho que foi um professor da USP, né? Ele me disse: Tica, infelizmente, ele não é valorizado aqui. O que me deixou perplexo e me fez desistir. Realmente, não posso negar esse lado, pois me lembro que, quando assisti pela primeira vez um filme baseado na obra dele, Dona Flor e seus 2 maridos, eu tinha uns 20 e inocentes anos, e ao ver Vadinho pelado e Dona Flor muito sensual, senti como se estivesse mostrando um filme pornográfico. Não consegui compreender por que o autor criou um mundo tão absurdo. Naquela altura, eu só podia imaginar que o autor fez isso para descrever o desejo voluptuoso da Dona Flor. Levou quase 30 anos até eu topar que isso é uma representação do imaginário brasileiro,
onde se misturam o real e surreal e se convivem a ordem e desordem até no nível cotidiano. Varginho é a representação da desordem e Teodoro da ordem. A obra cômica, que aparentemente apenas descreve a voluptuosidade da Dona Flor, na verdade, era um romance sério que espelha com humor a realidade do povo, da cultura e da sociedade brasileira. Aliás, esse humor também é um outro aspecto importante da literatura brasileira. O humor é produzido pelo deslocamento da norma e da regra. Quando você diz algo engraçado, inesperado, que não é comum, você sente o humor. Isso significa que humor é uma habilidade que faz uso da dimensão da desordem. É muito natural que um brasileiro que sabe manipular a ordem e a desordem tenha humor. E quarto aspecto é reatividade. Relatividade deve ser um dos aspectos mais importantes da literatura brasileira. Há muitas obras que têm um fim ambíguo na literatura brasileira, começando por Dom Casmurro, de Machado de Assis, e muitas outras mais. Estou pensando que essa tendência também tem muito a ver com a convivência de ordem e desordem, pois isso não permite ter um determinado ponto de suporte e, portanto, dar uma resposta absoluta. Graças a esta relatividade, os brasileiros aceitam a diversidade e têm tolerância para serem diferentes uns dos outros. Agora, a tendência japonesa é contrária. Um provérbio muito falado lá mostra a realidade. A estaca que mais se destaca acaba sendo fincada. Se você fizer algo diferente dos outros, será criticado. Nós temos que aprender dos brasileiros a respeitar o jeito de cada um, e o ser diferente é que nos faz todos especiais. Não vou estender a minha explicação sobre outros aspectos pela questão do tempo. Aliás, tem outros aspectos negativos também, né? Mas eu não vou repetir. Mas o interessante é que eu organizei uma coleção da literatura brasileira contemporânea, e, na hora de fazer a lista das obras que iria incluir na coleção, não pensava nessa questão. Mas, depois de ter escolhido, percebi que todas elas têm esse ritmo de ordem e desordem em várias formas, como dissimulação, relatividade, humor, mistura de civilização e selvagem, misticidade, sensualidade. Os japoneses têm tendência de dar valor somente à ordem e procuram conter o máximo possível o lado da desordem, que, na verdade, todo ser humano possui como instinto, mas que a civilização acabou por reprimir. Por isso, viver no Japão, às vezes, é muito apertado e torna o japonês pouco criativo e sisudo. Pensando agora, quando conheci indiretamente o Brasil através das informações e objetos que meu pai levava daqui, eu percebia isso e pressentia que eu poderia me tornar feliz se eu conhecesse o Brasil e aprendesse a viver a maneira brasileira. E agora vivo, de fato, muito feliz e agradeço muito ao Brasil por isso. E é por isso que eu quero divulgar a literatura e a cultura brasileira e transmitir aos leitores japoneses esses aspectos maravilhosos da cultura brasileira, para que eles possam resgatar o lado humano e viver felizes. E eu desejo muito isso, ainda mais porque vivemos nessa era da informática, na qual o avanço da inteligência artificial está ameaçando substituir os seres humanos. Muito obrigada. Obrigada, Tica. Flora, por favor. Boa tarde. Queria agradecer ao João César, Claudinei pelo convite, a Rita pela mediação, vocês por terem vindo.
É realmente uma honra estar ao lado da Tika e da Alison, duas veteranas de conexões. Essa é a minha estreia nesse palco. Eu queria falar um pouco sobre retradução, justamente, que a Rita assinalou, que é uma questão em comum entre a gente, e também a tradução como crítica. Eu dediquei a minha tese de doutorado a uma retradução de Memórias Póstumas Brás Cubas, e é uma leitura transversal das traduções que me precederam. São 3. Epitaph of a Small Winner, do William Grossman, de 1952, Posthumous Reminiscences of Brás Cubas, do E. Percy Ellis, que saiu em 55, e The Posthumous Memoirs of Brás Cubas, do Gregory Rabassa, que saiu em 97. Na hora de começar a minha tradução, eu não queria saber das outras. Eu me pus em quarentena, eu não queria encostar nos textos dos colegas enquanto eu não terminasse uma primeira versão. Mas, num segundo momento, depois de parir uma versão que eu considerava minimamente aceitável, eu comecei a botar as outras traduções lado a lado para ver o que eles, meus precursores, tinham visto na obra. Essa leitura cruzada começou em parte numa tentativa de estudar concretamente o estilo de cada um deles, ver os sistemas de escolhas, a maneira como eles, ao longo da obra, abordavam elementos culturais e estabeleciam um tom. E também a ideia era de servir quase como uma checagem para mim, de ver se alguma coisa tinha passado batido. Mas o exercício não demorou a evoluir para outra coisa. Eu fiz assim, eu fiz uma tabela no Word, eu fui transcrevendo cada uma das traduções, e aí eu fui lendo, assim, comparando frase por frase e marcando divergências em cores. Assim, um esquema bem selvagem, assim, mas tipo, isso aqui é um termo cultural, isso aqui é uma alusão que eles estão tentando contextualizar, isso aqui é uma divergência de estilo. E dava para ver que os tradutores, durante grande parte da obra, andavam de mãos dadas, assim, tipo, cada um com seu estilo, com a sua abordagem, mas basicamente concordando. Daí a pergunta, por que retraduzir, né? Mas aí eles chegavam numa palavra, uma frase, sobretudo descrições de personagens, e eles soltavam as mãos e cada um corria para um lado. E aí não dava para chamar de erro, de tropeço, de confusão. Se estava acontecendo com todos, então tinha que olhar para o Machado. E aí começou a parecer que aquilo era justamente um mapa da tão falada ambiguidade machadiana. Que é um texto em português que parece castiço, parecem águas plácidas em comparação com o rosa. Mas aos poucos você vai percebendo que debaixo daquela superfície tranquila tem algo parecido com a Fossa das Marianas, o ponto mais fundo do oceano. Um texto que me ajudou muito nisso foi a tese da Karen Sodalino, que eu achei na minha pesquisa da Fortuna Crítica. Ela acabou traduzindo Ressurreição para o inglês, que foi o último dos romances do Machado a ser traduzido para o inglês. E ela fala sobre como, nas traduções, se manifesta uma diferença de fato entre as primeiras obras e as obras mais tardias do Machado, que é o fato do Machado usar palavras com campos léxicos mais amplos, dava mais margem para a interpretação, para o leitor, o tradutor, e aí você via muito mais divergência entre os tradutores. E aí foram muitos exemplos de passagens que, num primeiro momento, não me causaram dificuldade nem como leitora e nem como tradutora. Mas eu fui perceber as possibilidades que elas ofereciam lendo os textos dos meus colegas, assim, dessa forma. E com isso, eu queria fazer uma propaganda do valor da tradução e da retradução, sobretudo, como ferramenta de crítica literária. Não apenas como instrumento de divulgação, que claro que mas uma ferramenta que pode ser capaz de apontar para aquilo que é mais essencial na obra, e às vezes aquilo que pode resistir mais ao processo de transplante.
E esse reconhecimento, ao meu ver, pede também uma crítica às traduções que seja mais cuidadosa, mais completa, ao mesmo tempo detalhista e sistêmica, que realmente possa mergulhar na complexidade dessa tarefa nossa. Aí, recentemente, eu fui resenhar a antologia dos contos selecionados no Machado em tradução pela Margaret Jewell Cost e o Robin Patterson. E eu aproveitei, pensando nisso, para olhar justamente um dos contos mais traduzidos, que é o Alienista. Tem 4, 5 versões agora. Esse tipo de análise é denso, né? Então, só foi olhar o capítulo 1. Mas aí já tinha bastante coisa. Assim. Dá para ver como cada tradutor estabelece um tom, quais são as estratégias de cada um para lidar com certos elementos culturais. E eu comentei tudo isso na resenha, mas eu fiquei fascinada com uma frase que parecia cair fora de cada tradução que eu olhava dos anos 60 até agora. E que eu também não via comentada em outros lugares, assim, em outras leituras do conto. É a descrição de um tio do Simão Bacamarte, que não entende como o sobrinho dele foi casar com uma mulher tão feia. E ele vai dizer isso para o sobrinho. E o Machado descreve o tio desse jeito: caçador de pacas perante o eterno e não menos franco. A parte da franqueza aparecia nas traduções. Ele é outspoken, ele é blunt, mas tanto as pacas quanto o eterno caíam. Teve um tradutor que interpretou o caçador de pacas como mulherengo, e aí seria uma interpretação em que pacas seriam mulheres, mas eu não consegui confirmar que essa gíria tenha existido naquela época ou hoje. Eu acho que a tradução da Margaret Jewell Cost e o Robin Patterson dá conta de transfigurar o sentido da frase. Assim, eles descrevem o tio como an inveterate meddler in the affairs of others. Mas eu não conseguia me desapegar dessa combinação de pacas e o eterno. A parte do caçador é uma citação bíblica, uma referência a um rei, que era um grande caçador, o Nabucodonosor. Em inglês é a mighty hunter before the Lord. Então, beleza, tem essa tradução já pronta, mas tem as pacas. Esse elemento tão brasileiro que bagunça o coreto e causa uma dificuldade tremenda para os tradutores. Então, tanto já se falou sobre como o Machado se situa entre o local e o universal, mas eu achei essa frase uma síntese tão perfeita da relação dele com o cânone. A Marta de Sena já escreveu sobre a alusão e a zombaria na obra dele, e essa é mais uma alusão zombeteira, né, assim, para caracterizar o abismo entre a autoimagem grandiosa do personagem e a verdadeira escala das atividades dele. Ele faz essa fusão do bíblico, o épico ou consagrado, com pacas. E ele só deixa essa piada em cima da mesa, absolutamente sem alarde. É um Machado universal, local, ao mesmo tempo, e tudo contido nesses elementos que caem fora das traduções, justamente porque essa combinação é tão única, e por isso é tão difícil de transportar. E a leitura das traduções é o que permite que a gente veja isso. E aí, obviamente, eu comecei a pensar em como eu traduziria, e a grande questão, ao meu ver, é qual seria o roedor mais engraçado para substituir para pacas. E aí eu estou pensando em esquilo, mighty squirrel hunter before the Lord, mas falta pensar um pouquinho. É isso. Obrigada, Flora. Bom, eu vou... Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente não tem muito tempo, porque eu fui generosamente brasileira na marcação aí do cronômetro. Mas eu queria, então, propor uma pergunta para vocês três, que é uma pergunta dupla para cada uma de vocês, e que tem a ver com a recriação um pouco, tem a ver com a proposta da mesa até, né? Como recriar contextos tão diversos,
de alguma maneira, vocês tocaram nisso também, cada uma à sua maneira. Como é recriar contextos tão diversos como o Sertão do Rosa, ou como Rio de Janeiro do século XIX, em termos de tentar, sei lá se é esse o termo, mas as equivalências, isso seria uma primeira dimensão da minha pergunta. Estou aproveitando, fazendo duas, para depois abrir para o público, que certamente terá outras. E eu queria que cada uma de vocês comentasse, a Flora fez isso um pouquinho agora, mas não exatamente com uma tradução dela, comentasse alguma dificuldade pontual, linguística mesmo, né? E que também tem a ver, ecoa nessa questão do contexto. Então, a Alison falou, eu nem falei de nonada. Pode ser isso, mas o que você quisesse falar um pouquinho. Eu pensei, agora tem duas, no caso da Flora, tem duas situações, um texto que ela escreveu, em que ela fala do calabouço, né, para falar do Cotrim. Então, se você pudesse explicar essa situação e a sua escolha, né? E também num um texto recente, acho que saiu na 451, que você e outras tradutoras, acho que a Paula Abramo e me escapa agora quem era outro, vocês falando da dificuldade de traduzir nhonhô. Então, se você pudesse falar disso. E, Tica, eu me lembro que, acho que na última vez que você veio, você mencionou a dificuldade de transportar para o japonês o uso de reticências no Machado, né? Tinha alguma coisa, uma dificuldade linguística, porque era como se a sentença ficasse interrompida. Eu não me lembro mais exatamente, até porque eu sou profundamente ignorante no japonês. Mas se você pudesse comentar um pouco dessa sua dificuldade também, linguística mesmo. Tá. Bom, realmente uma das grandes questões na tradução de Grande Sertão Veredas para o inglês é como recriar, reconstruir a obra numa outra língua, porque não é uma tradução direta e reta. Obviamente, o Rosa brinca tanto com a língua que é necessário fazer uma reconstrução. Se for uma tradução direta e reta, a gente vai chegar numa versão muito parecida com a tradução de 63, que chama The Devil to Pay in the Backlands, e que basicamente dá conta da história, mas não é uma tentativa de reconstruir a linguagem do Rosa. Então, nessa recriação, envolve tantas questões, mas eu gosto de pensar que, primeiro, é um relato oral do Riobaldo, então tem questões de registro, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa que, naquele contexto, era relativamente erudita, né, comparado aos outros jagunços, e ele era letrado. Então, tem as horas que ele tenta falar bonito, ele tenta ser um pouco mais eloquente, e às vezes erra a mão. Então, tem esse vai e vem entre essas tentativas de alçar voo na língua, de usar umas palavras um pouco mais rebuscadas que não dão certo todas as vezes. E, ao mesmo tempo, criar um dialeto / idioleto / fala oral do Riobaldo que faça sentido em inglês e que não tenha um sotaque de outro lugar. E isso é muito difícil, porque quando você já entra no dialeto, se eu pegar coisas de outro dialeto da língua inglesa de outros lugares, daqui a pouco parece que passou lá, né? Tanto que a tradução de 63 realmente parece que passa em algum lugar do Velho Oeste dos Estados Unidos. E eu sou da Austrália, tem coisas brilhantes, maravilhosas do Outback australiano que eu poderia usar, mas daqui a pouco vai parecer que você passa lá. E eu não posso fazer isso também. Então, eu tento, na medida do possível, usar coisas de um registro um pouco mais baixo, mas que sejam universais, que sejam utilizados tanto na Inglaterra, quanto na Austrália, quanto na África do Sul, quanto nos Estados Unidos. O que é uma missão impossível, sei.
né? Mas, se eu não pesar muito para um lado, muito para o outro, acabo encontrando um caminho do meio que, né, algumas pessoas já viram trechos da tradução e me disseram que está funcionando para elas. Não tem um sotaque americano, não tem um sotaque marcado de nenhum lugar. Então, eu garimpo coisas o tempo inteiro, como o próprio Rosa fez. Eu garimpo nas minhas leituras. Eu tenho lido muitos autores que trabalham com dialeto, que eu acho interessante, não que eu vou chupar o dialeto deles. Eu tenho lido Mark Twain, que é brilhante, como que fala? Huckleberry Finn. Não, mas o outro, agora me fugiu. Tom Sawyer. Não, desculpe, o Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, eles têm umas falas incríveis. Obviamente, se eu usar isso, vai parecer uma fala do sul dos Estados Unidos, vai ser outro universo. Mas eles têm algumas feições que eu consigo chupar só o uso dessa palavra powerful no lugar de um advérbio, usar esse aditivo no lugar de um advérbio, e isso funciona para mim. Também o uso, um uso mais arcaico, não é só dele, mas ele usa a body para falar de pessoas. Então, é somebody, que vem das origens na língua inglesa. É somebody, nobody, veio desse body. Então, eu resgato isso, eu descobri isso nele e falei, não, isso faz sentido, isso tem muita utilidade nessa tradução. Enquanto também eu vou resgatar coisas da Inglaterra, tenho estudado muito a história da língua inglesa, e para dar um mergulho nos arcaísmos, buscar inspiração nesses lugares. E está tudo ali entrando agora nesse dialeto que eu estou tentando criar, que seria como o Riobaldo falaria se existisse um inglês do sertão. Não de outro lugar, mas do sertão mineiro. Em termos de dificuldades linguísticas, a primeira coisa que as pessoas pensam é nos neologismos do Rosa. E, de fato, são, né, um prato cheio, é uma delícia brincar de recriar os neologismos dele. Mas eu digo que os neologismos não são a pior parte. Assim, ele tem várias maneiras de criar neologismos. Ele pega um verbo e transforma em substantivo e vice-versa. Ele faz todo tipo de manipulação nas palavras. Mas ele também tem as palavras valizes, e são uma delícia de brincar, porque pega uma palavra, uma mais recente na tradução, é a palavra roupilhando, e que é uma combinação de roubar com pilhar. E aí eu identifico as raízes dessa palavra nova, e eu vou lá no inglês, eu busco traduções possíveis para essas raízes, e eu olho todos os sinônimos também. Então, assim, fico com um leque de possibilidades. Aí eu vou brincando de Frankenstein, cortando nacos de palavras e pegando e juntando e tentando fazer alguma coisa que parece possível. E tem horas que isso funciona, as horas que a coisa simplesmente não tem graça, não funciona, e outras horas que, de repente, né, você junta os dois pedaços e parece que aquilo pode existir. Aquilo continua remetendo aos dois significados originais. Às vezes, essa costura se dá quando tem a última letra do primeiro naco corresponde à primeira letra do outro naco de palavras. Então, essa sobreposição parece que faz uma costura menos visível, mais plausível. Ou, às vezes, deixar cair uma consoante do começo de um naco para que faça uma ligação mais natural, assim, que flui, que cai da boca de uma forma mais natural. É uma delícia brincar disso, e é uma alegria quando você vê assim, alguma palavra nascer. Mas isso leva horas, às vezes, só para uma palavra. Mas a parte mais difícil mesmo do Rosa é sintaxe. Sintaxe
o diabo, é muito difícil. É o diabo mesmo. Ele tem uma sintaxe que, tudo bem, é oral, é picado. Ele, diferentemente de outros autores, né, normalmente, vírgula não é respiração. Tem outras funções dentro do texto, mas no caso do Rosa, realmente, eu acho que a pontuação é respiração. São as quebras naturais de quando ele deixa um pensamento, deixa alguma coisa que ele está começando a dizer e vai em outra direção. Então, tem uma função um pouco diferente na obra dele do que em outras obras. E reconstruir isso, né, essas ambiguidades que isso traz, é muito, muito difícil. Então, vou deixar isso aqui. Não te enxergo. Vera. Por favor, Tica. Primeira coisa é como recriei o contexto da obra, né? Bom, primeiro foi dificuldade. A primeira dificuldade foi a recriação da personagem, eu acho, porque Brás Cubas, o personagem Brás Cubas é um personagem muito complexo e muito original, muito brasileiro. Então, para captar, para compreender que tipo de personagem, eu tive que fazer muita pesquisa, e eu tive que estudar muito. E na língua japonesa tem alguns tipos de estilo polido, estilo normal. Então, para traduzir, tem que definir que tipo de estilo eu devo utilizar. E se eu utilizar, por exemplo, estilo muito polida, eu acho que aquela malandragem do Brás Cubas não pode ser transmitido. Então, eu utilizei o estilo normal, um pouco bruto, para traduzir, e para recriar aquela personagem, ele utiliza muito ironia. E, às vezes, foi muito difícil saber se alguma frase é ironia ou não ironia. Então, isso também foi muito difícil. Então, a primeira dificuldade de recriação era a recriação de personagem. E depois, houve outra dificuldade de recriar o contexto histórico também. E utilizei muito, coloquei muitas notas. Por exemplo, o verbo almoçar. Almoçar naquela época não era comer como hoje em dia, pelo meio-dia. Acho que foi mais cedo, né? E jantar era pelo meio-dia, 1 hora ou 2 horas. Então, eu tive que pesquisar esse tipo de costume e colocar a nota, né? E cada nome próprio, eu tive que colocar notas para dar informações sobre a sociedade naquela época. E não só o contexto histórico. Memórias Póstumas Brás Cubas tem muitas críticas à civilização ocidental. E talvez para leitores brasileiros, coisas europeias são muito comuns, mas para leitores japoneses tem que explicar desde as coisas europeias, ocidentais, por exemplo, obras literárias, obras clássicas, ou acontecimentos históricos, esses todos eu tive que colocar na nota. Então, o meu editor me disse assim:
Se só lendo as notas, essa obra é muito interessante. Entende? E, então, agora, dificuldade linguística. Talvez o que eu disse na outra vez é sobre a diferença diferença de estrutura entre japonês e português completamente diferentes, talvez, porque na língua japonesa colocação das palavras é completamente contrária da língua portuguesa. Primeiro vem verbo, sujeito, isso é a mesma coisa, mas depois, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vou para o supermercado com meu amigo ontem, por exemplo. Ontem eu fui para o supermercado com você ontem. Então, na língua japonesa ficaria assim. Eu vem primeiro e depois, ontem, com amigo, para o supermercado fui. Então, para não quebrar o ritmo do texto, quer dizer, é impossível não quebrar o texto, porque a continuação interrompe. Quer dizer, o estilo de Machado de Assis já é zigue-zagueante, né? Mas fica mais ainda, entende? Então, para não fazer isso, às vezes, tive que cortar a frase ou talvez inverter as ordens. Mas essa dificuldade eu não pude evitar, quer dizer, não pude resolver, né? Só aliviar. E ontem estive conversando com Flora sobre o ponto e vírgula. Ele usa muito ponto e vírgula, mas acontece que na língua japonesa não existe ponto e vírgula. Então, só ponto e vírgula, ponto e vírgula e reticência. Então, tive que escolher um dos três, conforme a conveniência, né? E outra dificuldade linguística é que, como eu expliquei agora há pouco, muitos conceitos ocidentais foram introduzidos no Japão só no século XIX e verbalizados só no século XIX. Então, como isso mostra, o vocabulário é completamente diferente entre japonês e português. E eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, vida. Vida, em japonês, pode ser traduzido para várias palavras. Por exemplo, vida é vivo ou morto. Nesse sentido de vida, é inochi, né? Mas vida cotidiana, seikatsu ou krashi, já é outra palavra, e é uma vida de uma pessoa, de um determinado tempo. Já usamos outro termo. Então, mas muitas vezes, essa vida significa os três. Então, mas tem que escolher uma, né? E, por exemplo, outra, fortuna também tem muitos significados. Uma é riqueza e outra é tipo destino. Mas nós usamos palavras completamente diferentes. Então, às vezes, eu tenho que descartar uma e escolher o outro, prevalecer outra, né? Então, realmente teve muita dificuldade, mas acho que grande dificuldade maior dificuldade de traduzir Memórias Póstumas para as Cubas era, como eu disse, interpretação da base da cultura, maneira de pensar brasileiro, até captar esse raciocínio brasileiro foi difícil, mas depois de captar, ficou fácil. Mas para poder captar, eu acho que teve um professor brasileiro trabalhando na minha universidade,
E essa experiência de conviver com ele me ajudou muito a compreender esse raciocínio ou maneira de agir dos brasileiros. No começo não entendia por que esse professor, ele não compreendia por que ele fez isso, fazia isso, né? Mas depois de ler Memórias Póstumas Cubas, Memórias Brás Cubas fez assim. Ele fez assim, porque Brás Cubas também faz assim. Então, a convivência com um brasileiro me ajudou muito bem a compreender a obra. E depois de captar, eu repito, depois de captar esse raciocínio, ficou muito mais fácil de interpretar a obra. Flora, você também lançou mão de notas, né? Bastante. Sim, exatamente. Eu ia dizer, assim como a Tica, eu não resisti, em parte porque a tradução veio da minha tese de doutorado, e aí para a versão que vai sair pela Penguin, eu cortei algumas notas que eu achei que estavam sobrando, mas eles foram muito gentis e me deixaram com umas 150 por aí. Que são notas de fim de livro, que eu acho que assim, muitas vezes é mais difícil de acessar para o leitor, mas ao mesmo tempo, como Memórias Póstumas é um livro que é tão consciente da sua livritude, da sua existência física como livro, e não fala de nota de rodapé. Então, eu não queria inserir um elemento na página que não constava das outras edições. Mas eu optei por notas. Eu acho que o leitor que está encontrando Memórias Póstumas Brás Cubas hoje, em inglês, tem duas distâncias que as notas tentam ajudar a vencer. Tem uma distância cultural, e aí a gente tenta contextualizar que cidade é essa, como dando um pouco da paisagem, mas tem uma distância temporal que é compartilhada com o leitor brasileiro médio que encontra Memórias Póstumas de Brás Cubas hoje. E foi numa dessas instâncias que precisava de uma contextualização temporal que surgiu a história do calabouço, que eu fui descobrir que era assim, desconhecido da maior parte dos leitores das Memórias Póstumas. É um capítulo onde o Brás está descrevendo o cunhado, o Cotrim, e dizendo, ele era um bom sujeito, assim. Claro, tinha gente que falava mal, quem não tem. Mas a pior coisa que podiam dizer a respeito dele, estou parafraseando, né, gente? Era que ele muitas vezes mandava os escravos para o calabouço, de onde desciam a escorrer sangue. E aí, num primeiro momento, eu não estranhei essa situação. Era o descer que me pegava, assim. Porque que o Cotrim fosse dono de pessoas escravizadas, que mandasse açoitar, isso era coerente com o personagem. Mas eu não entendi que espaço era esse, porque eles estavam descendo. Porque, para mim, calabouço é porão, é masmorra. E aí eu fui começar a cavucar, e, claro, a pesquisa lá estava toda feita. Tinha vários livros e estudos maravilhosos sobre essa instituição do calabouço, que existiu do lado do morro o finado Morro do Castelo, no Rio, por isso descer do calabouço, descer do morro, descer até da região do centro para Botafogo. E era uma prisão onde escravos fujões, ou escravos que tivessem cometido qualquer falta, às vezes os donos nem mandavam justificativa, eles eram mandados para lá para serem açoitados pelo Estado, e os donos pagavam por esse serviço. E num primeiro momento teve um choque meio visceral de, assim, nossa, assim, como que eu não sabia, assim, entre tantos horrores da escravidão, como que isso passou. E em se pensar em equivalências, depois eu comecei a pensar, mas isso tinha nos Estados Unidos? Isso surgiu no Brasil por causa de uma lei que era para proteger os escravos. Porque o tratamento nas mãos dos donos era tão brutal que o Estado falou, não pode torturar, não pode usar instrumento de ferro, não pode açoitar, deixa que a gente faz.
E aí, quando os escravos eram mandados para o calabouço, eles tinham que pagar, enfim, hospedagem e cuidados médicos, e muitos morriam no calabouço e muitos mais provavelmente morreram depois, porque a média, o número médio de chibatadas era bem alto. Mas em se pensar em equivalências, como que eu passo isso para o leitor norte-americano? Pensei, será que isso tinha nos Estados Unidos? Porque eu também não sabia assim, desse tipo de instituição, mas como os males da escravidão se manifestam de forma parecida em vários lugares, eu fui atrás e eu descobri vários calabouços nos Estados Unidos, sobretudo em centros urbanos, porque nas fazendas no interior, essa tortura era praticada pelo dono, pelo capataz, mas nos centros urbanos já tinha um refinamento maior nessas casas, então não pegava tão bem o dono torturar uma pessoa dentro de casa, o vizinho está mais perto, pode ouvir os gritos e tal, e aí tinha esses centros. Tinha um em Charleston que era chamado de Sugar House, que era um verdadeiro centro de torturas, assim, as descrições são... Mas também não tinha um termo padrão para este tipo de lugar, então não dava para colocar Sugar House no lugar de calabouço. O jeito que o Machado fala da escravidão é muito... Eu acabei lançando mão de notas porque não dá para você contextualizar uma coisa dessa no meio dessa frase, em que Braz está deixando claro a indiferença dele para com o bem-estar dessas pessoas. Então não tinha que jogar para uma nota. E aí, dessa nota, na verdade, nasceu esse ensaio que eu publiquei na Piauí, ano passado, sobre todo esse caminho tortuoso. Mas eu também fiz uma modificação dentro do texto, queria deixar calabouço com C maiúscula, assim, de deixar claro que foi uma instituição, assim, ou pelo menos dar alguma pista de que não é apenas um dungeon, que era o termo que eu usei. Assim, isso foi uma prática, foi um sistema... Foi um fato histórico. Enfim, bem sutil, mas a gente faz o que pode. E o nhonhô não deixa de ter relação com isso. Que uma das minhas escolhas na tradução era de, sempre que possível, traduzir nhonhô, yaya, como termos de mando, de domínio, para deixar claro essa relação de poder. Não manter yaya, porque você pode pensar... é um apelido fofinho que a Dona Plasta tem para Virgília, chama de Yaya, assim, se conhecem há muito tempo. Não, ela está chamando de senhora, Mrs., é o jeito que eu coloquei, em massa. Assim, eu queria deixar isso transparecer mais pro leitor em inglês. Só que nhonhô joga tudo a perder porque tem um personagem que a gente só conhece por nhonhô, que é o filho da Virgília, e não dava para chamar ele passar pela vida com o nome de Lil Massa, assim, por mais que tenha sido a realidade desse personagem. Então, esse foi o único que eu deixei intacto, mas aí eu botei uma nota. Bom, a gente está quase com o tempo estourado. João César tem uma pergunta? Por favor. Bom, inicialmente agradecer muitíssimo às três, é uma mesa espetacular. Elison, o simples fato de que o Itaú Cultural apoie a sua tradução já justifica a existência do Conexões. É absolutamente excepcional. Tica, eu fiquei encantado com o que você nos contou, porque acho que recordou que o Leonardo Tom nos mencionava ontem, o caráter transdisciplinar de um projeto como este. Porque isso foi uma lição de antropologia absolutamente excepcional. Flora, eu admiro muitíssimo o seu trabalho, acho essa ideia de fazer um mapeamento das traduções e, ao encontrar desvios realmente acentuados, ter um mapa de ambiguidade, pode ser extremamente útil para tentar caracterizar de maneira mais precisa esse artifício machadiano. Mas eu queria pensar com você uma outra questão. E só faço porque nós estamos no Conexões, que mapeia a presença da literatura brasileira no exterior, agora também cinema. É que eu queria pensar com você, para escutar você, você bem sucinto, e quero escutar a sua reflexão. É que eu acho que a questão do local do universal tem que ser superada de uma vez por todas. Pelo seguinte, quer dizer, na crítica brasileira é compreensível, e eu sei que você está aludindo a um longuíssimo debate da crítica brasileira desde os anos 60, pelo menos. Digamos, para dizer de maneira sintética, a distinção entre forma literária e processo social. Mas isso na crítica brasileira foi muito produtivo
entre os anos 60 e 80. Mas isso tem muito pouco a ver com a obra do Machado de Assis. Isso teve muito a ver com uma disputa interna no sistema universitário brasileiro, na época do fortalecimento da pós-graduação, para dizer com todas as palavras, entre uma corrente uspiana e uma corrente da PUC de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, entre a UFRJ e a PUC do Rio de Janeiro. Porque do que se tratava, se houvesse uma ênfase no universal, havia uma ênfase no aspecto metalinguístico, na experimentação. E se houvesse uma ênfase no local, haveria uma ênfase no aspecto da formação do país. É só isso. Isso tem muito pouco a ver com Machado de Assis. Vou completar bem rapidamente. Tem muito pouco a ver com Machado de Assis. Isso depois, nos anos 90, 80, 90, foi a opção entre Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, que tinha muito pouco a ver com Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Tinha a ver apenas com disputa de poder na universidade brasileira, de um lado. Agora, de outro, é que a nossa preocupação em saber se o Machado é local, é universal, é colonialismo nosso. Essa preocupação só seria válida se honestamente você se perguntasse se Flaubert é local em Yonville e universal em Paris, ou se Faulkner é local no Mississippi e universal como escritura. Nós não nos fazemos essa pergunta em relação a Flaubert, em relação a Goethe, em relação a Faulkner, em relação a Proust. Nós só nos fazemos em relação a autores que são de países não hegemônicos periféricos, porque nós estamos preocupados demais em saber se em Nova York acharão um Machado universal. I don't care. O Machado é muito melhor do que 99% dos autores americanos. Então, só faço essa pergunta para você, porque nós estamos no Conexões. Eu acho que, a questão diz respeito a uma disputa de poder na academia brasileira, que em 2019 não faz mais sentido. Isso, Brasil, em geral, eu acho que a nossa insistência em pensar se temos autores universais não seu, é colonialismo nosso dos brasileiros. Obrigada, João. Não, eu acho que tanto o que eu discuti um pouco na minha tese era, assim, esses binários são úteis até um certo ponto e depois são absolutamente inúteis, assim. E eu via um alinhamento entre esse binário e o binário da domesticação estrangeirização, que é meio que uma ficção dentro da prática da tradução, porque ninguém é totalmente domesticador nem totalmente estrangeirizador. Mas a questão é o quanto que você... qual o tamanho da ênfase que você coloca naquilo que é facilmente traduzível, que seja uma referência, entre aspas, comum, no exemplo do Caçador e as Pacas, assim, se fosse só um grande caçador perante o eterno, beleza, eu pego a tradução do King James Bible, aquilo viaja sem nenhum ruído, mas também... e aí aí o elemento local é aquilo que resiste. Então, eu vejo nessa... Assim, quer dizer, meu ponto seria que os binários são úteis para a gente pensar certas práticas, mas nunca se manifestam na prática. Então, não é que eu esteja comprando esses termos por si só. Olha, são 18 horas. Eu vou pedir para vocês fazerem uma finalização de 2 minutos cada uma, se quiserem complementar alguma coisa. Mas antes de passar a palavra a vocês, só dar 2 recadinhos do Claudinei, que pediu para que o pessoal que comprou o ingresso pela internet validá-lo lá fora e quem puder responder também a um questionário sobre o evento. Que aí, com isso, eu passo a palavra. Quer falar? Chica? Não? Então, ótimo. Então, vejam só, com 15 minutos e um pouquinho mais, a gente deu conta do horário. Eu agradeço muito a presença de vocês 3 e a presença da plateia. E a gente continua daqui a pouquinho, às 6h30, com a mesa 5, que eu estou sem o programa aqui, mas é ótima. Então, até já. Obrigada.